Olá, salve, salve nação rubro-negra, está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. 546 milhões de reais, Manchester City decide comprar meio atacante do Flamengo. Renovação de Matheus França não intimida time europeu e Flamengo aguarda a oferta de 544 milhões de reais. Titulares fazem pedido de última hora para Vitor Pereira e decisão do treinador chama atenção no Flamengo. Mengão acerta a contratação de mais um reforço para sua base. Landim decide abrir o bolso para anunciar duas grandes contratações para deixar a torcida do Flamengo mais aliviada. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo está prestes a ter uma sequência complicada de jogos na próxima semana. Isso porque a equipe comandada aí pelo Vitor Pereira, ela vai enfrentar o Botafogo nesse sábado e logo na terça-feira, dia 27, já faz a segunda partida da final da Recopa Sul-Americana contra o Independiente Del Valle. Os dois jogos são considerados importantíssimos para o rumo da equipe. Um revés num clássico, por exemplo, pode fazer com que o time entre bastante pressionado para o jogo da volta aqui no Maracanã, onde o Flamengo vai precisar de pelo menos 2 gols para conquistar o bicampeonato da Recopa. Vexames consecutivos do Flamengo nesses 2 próximos jogos não só podem fazer explodir uma grave crise na Gávea, como também pode ser o fim da era Vitor Pereira no Flamengo. Para que isso não aconteça, os titulares convocaram a comissão técnica para uma reunião e salientaram que gostariam muito de entrar em campo para jogar contra o Botafogo. Líderes como o atacante Gabigol, por exemplo, estiveram nessa reunião. A informação foi do portal Fla Resenha. Depois dessa reunião, ficou combinado que a comissão técnica iria sim analisar a parte física dos jogadores antes de decidirem de forma definitiva se seria possível usar força máxima contra o Botafogo amanhã. Horas depois dessa reunião, o Vitor Pereira bateu o martelo e deu a sua palavra final. O português não vai acatar o pedido dos titulares. Foi o que apurou o jornalista Vene Casagrande. De acordo com o repórter, o Flamengo vai ter um time, sim, alternativo contra o Botafogo em Brasília. Algo parecido com o que foi diante do Resende. Aspas, comissão técnica levou em consideração o desgaste da viagem para Quito, 7 horas de ida e 7 horas de volta, cansaço por conta da altitude e decisão na terça, concluiu lá o comunicador. E você? Você concorda com essa decisão do Vitor Pereira e da comissão técnica de negar o pedido dos titulares para jogarem contra o Botafogo amanhã? Coloca aí! Eu concordo com essa decisão dele. Vai jogar jogo de campeonato carioca? Para com isso, já estamos praticamente classificados. Manchete, renovação de Matheus França não intimida time europeu e Flamengo aguarda oferta de 544 milhões de reais. O Flamengo renovou o contrato com a joia Matheus França nessa quinta-feira até 2028 e não deixa de se abalar aí por resultados negativos. 2 dias depois de perder para o Independiente Del Valle na Recopa Sul-Americana, o Mengão já fica de olho no fortalecimento da instituição, podendo bater marcas nunca vistas antes aqui no Rio de Janeiro. Com uma multa rescisória que ultrapassa os 544 milhões de reais, um time europeu não se intimida com esses valores. O Newcastle segue na busca pela contratação do jovem Matheus França. Os ingleses, eles tentam ainda diminuir a pedida do Flamengo, considerada por eles muito alta, até mesmo para os padrões internacionais. Mesmo assim, o time inglês vai manter os contatos com a equipe do Ninho para contratar de vez o Matheus França. Caso o Matheus França saia mesmo pelas cifras desejadas pelo Flamengo, que em euros fica na casa dos 100 milhões de euros, o jogador se tornará a venda mais lucrativa da história do Flamengo. Atualmente, o Vinícius Júnior ocupa a primeira colocação no ranking do time, sendo negociado ao Real Madrid por 45 milhões de euros em 2018. Um segundo aí vem o Lucas Paquetá, que saiu para o Milan por 38,4 milhões de euros em 2019.
E o top 5 é considerado aí muito elevado e tem ainda nele Reinier, Gerson e João Gomes. Marcando uma parceria recente com o Flamengo, o Real Madrid pagou 30 milhões de euros para levar o Reinier. Já o Marcelo ele mandou 20,7 milhões de euros direto da França para levar o Gerson. A última grande venda do Flamengo foi há pouco tempo, em 2023. João Gomes já chegou marcando gol na Premier League, onde defende o Wolverhampton, que fez o Pix de 18,7 milhões de euros pelo volante, e agora Matheus França alimenta o sonho da nação em deixar o Flamengo ainda mais forte no mercado da bola. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo vai vender o Matheus França por esse valor todo? Você acha que ele vale isso tudo mesmo? Coloca aí! E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando desse programa, então manda brasa no like para fortalecer o canal. Se você ainda não é inscrito, aperta o botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho aqui, pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado, bora lá para as notícias. A diretoria do Flamengo ela vem adotando uma estratégia de garimpo de jovens talentos para serem lapidados nas categorias de base do clube. O resultado tem sido muito animador e vem dando muito certo, porque o Flamengo nos últimos anos tem revelado grandes nomes que rendem um ótimo retorno financeiro ao clube. E além disso, o Mengão vem sendo aí campeão praticamente de todas as categorias. E uma nova joia chega para o Flamengo. Mengão acertou nessa quinta-feira, dia 23, a contratação do atacante Luiz Guilherme, de apenas 13 anos de idade, que estava no Atlético Paranaense e chega para reforçar o sub-14 do Mengão. O Luiz Guilherme ele se destacou na BG Prime e na Iber Cup de São Paulo, sub-14, atuando numa categoria acima da sua. Ele foi o artilheiro da competição, marcando 7 gols em 6 jogos e, quando completar 14 anos, vai assinar um contrato de formação com o Flamengo. O moleque é bom de bola, fazer gol ele sabe fazer. Seja muito bem-vindo, Luiz Guilherme. O ponta Marinho ele quer permanecer no Flamengo e ter mais oportunidades, né? Mas o clube deseja mesmo é negociá-lo ainda nessa temporada. De acordo com o GE.com, o Marinho ele recebeu sondagens de equipes do futebol brasileiro que estão interessados em contratar o jogador. Porém, os clubes querem a liberação do atleta de graça. Aí é brincadeira. Como o Flamengo pagou por ele 7 milhões ao Santos, não quer ceder o atacante sem receber nada em troca, mesmo que seja uma oferta de empréstimo. Nada mais justo, né? O Flamengo querer alguma compensação financeira. Porra, pagou 7 milhões, cara. Os caras querem a moleza. Então, por que não vão sentar num pudim? Ora. A Conmebol anunciou ontem a arbitragem para o jogo decisivo entre Flamengo e Del Valle na terça. O árbitro principal vai ser o uruguaio Andrés Matonte e os seus assistentes serão Nicolás Taranda, Uruguai, Martin Sop, do Uruguai. O VAR será comandado por Andrés Cunha, do Uruguai. Tomara que tenha aí um tio do Arrascaeta ou então do Varela. Manchete, 546 milhões de reais. Manchester City de Pep Guardiola decide comprar meio atacante do Flamengo. Nas últimas partidas do treinador Vitor Pereira, ele tem lançado alguns jovens e um deles está sendo observado de perto pelo poderoso Manchester City do Pep Guardiola. Olha aí quem será. A direção do clube inglês vem procurando jovens talentos pelo mundo visando o futuro. Trata-se aí do garoto Matheus Gonçalves, meio atacante de apenas 17 anos. Ele fez um lindo gol contra o Resende e Vitor Pereira decidiu que agora ele faz parte sim do elenco principal. A sua multa contratual é de aproximadamente 100 milhões de euros, 546 milhões de reais na cotação atual. O Manchester City vem mudando sua filosofia e prioriza contratações de jovens jogadores para desenvolver os talentos, e o Matheus Gonçalves se encaixa perfeitamente nesse modelo e foi aprovado pelos europeus. Vale lembrar que a empresa dona do City tem vários outros clubes espalhados pelo mundo. Assim, essas contratações são feitas justamente para os jogadores ganharem rodagem dentro dos times que pertencem à companhia, até ficarem mais aptos para jogarem no time de Guardiola. Meus amigos e minhas amigas, eu já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Tinha aquela plaquinha, eu já sabia.
Quem viu esse garoto jogar na base sabe do que eu estou falando. Ele é um excelente jogador, chuta com as duas, mas o forte dele mesmo é a canhota, né? Ele tem um excelente passe, é driblador, tem velocidade, é obediente taticamente. E não é à toa aí que o Vitor Pereira se encantou por ele e levou o garoto de apenas 17 anos para os profissionais, onde ele, inclusive, marcou um tremendo golaço no Maracanã de perna direita, que não é a boa. Moleque joga demais. Acontece que se os ingleses quiserem mesmo levar o garoto, vão ter que meter a mão no bolso, vão ter que meter forte e desembolsar uma bolada de 536 milhões de reais, que é a sua multa contratual. Se isso acontecer, não vai ter como segurar o garoto Matheus Gonçalves, infelizmente. Seria um excelente negócio para o lado financeiro do Flamengo, mas muito, muito ruim perder aí uma joia dessa, um talento fora da curva. Eu, sinceramente, eu gosto demais desse garoto Matheus Gonçalves e vejo nele um futuro muito promissor. Não precisa ser muito esperto para saber disso. Aí eu pergunto, você venderia o Matheus Gonçalves por essa grana toda? 536 milhões de reais, se o time inglês chegar e meter lá o Pix? Coloca aí. Outra aqui, 108 milhões para pagar agora. Landim decide abrir o bolso para anunciar duas grandes contratações para deixar a torcida do Flamengo mais aliviada. Tentando viabilizar uma solução de forma mais eficaz e gerar mais confiança junto aos rubro-negros, a diretoria do Flamengo montou uma estratégia para o decorrer da temporada e vem monitorando o mercado da bola em busca de reforços. Inclusive, separou uma verba gorda destinada para posições tidas como mais carentes no elenco atual. Foram destinados aí 20 milhões de euros, cerca de 109 milhões de reais na cotação atual. Esse valor aí seria separado em duas partes, sendo 10 milhões de euros para a busca de um volante, posição, né, que ficou carente depois da venda do João Gomes por 18,7 milhões de euros, tendo um nome mais especulado na equipe, o volante do Atlético Mineiro, Alan, bom jogador, ex-fluminense também. Já os outros 10 milhões de euros serão para a contratação de um atacante, que dentre os nomes mais especulados estão o do Arthur do Bragantino e do Michael do Al Hilal da Arábia Saudita. Meus amigos e minhas amigas, lá vem o Landim de novo querendo tirar o foco dos recentes vexames do time e querer enganar a galera. Antes ele falava da construção do estádio, para acalmar a nação. Agora que já está manjada essa história do estádio, ele vem com esse anúncio aí de reforços que, vamos combinar, não chega ninguém, não chega de jeito nenhum. Enquanto os outros clubes todo dia anunciam reforço, o Vasco anunciou mais um argentino agora, cara novo. O Flamengo vai ficando para trás, mas na frente em vendas de jogadores, né? Que me parece aí que é o foco principal dessa diretoria fraquíssima. E por isso a gente tem que pressionar esses caras, pessoal. Alô, organizadas, vamos pressionar esses caras para que eles saiam da zona de conforto e comecem a trabalhar sério na contratação urgente de reforços. O Flamengo está com um banco só de meninos. O Flamengo precisa de reforços, pelo amor de Deus. Antes de terminar o programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para o meu amigo Artêmio Trindade, lá de Natal. Alô, Artêmio Trindade. Alô, flamenguistas de Natal. Aquele abração para vocês, meus queridos. Vou mandar também aqui para o meu amigo Carlos Donato, lá de Cristinápolis, no Sergipe. Alô, Carlos Donato. Alô, flamenguistas de Cristinápolis. Aquele abração para vocês, meus queridos. E para acabar, para o meu amigo, grande amigo e velho amigo, Adailton Oliveira, do Banco Real, aqui do Rio de Janeiro. Alô, Adailton Oliveira. Alô, flamenguistas do Rio de Janeiro. Alô, flamenguistas do Banco Real, antigo Banco Real. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa, porque isso aí vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima dele, Mengão!